Bem-vindo! Preparado para mais um dia de Super Aulas Enem? Tá estudando bastante? Tem revisado as aulas dos dias anteriores que são postadas no site? É sempre bom relembrar ou assistir de novo tudo para tirar aquela dúvida. O Sistema Positivo de Ensino e o Estadão querem que você esteja super bem preparado. Então vamos lá! Hoje teremos uma programação para lá de especial. Matemática com o professor Emerson, Química com o professor Nadim, Biologia com o professor Ricardo e Física com o professor Scandelari. Agora me responde uma coisa, você acha que está bem preparado para a prova do Enem? E se fosse medir em porcentagem, quanto seria? 50%, 80%? Você quer ficar 100% preparado? Então fique ligado na aula de porcentagem que o professor Emerson vai dar agora. Nós vamos estudar um dos assuntos mais importantes em nosso dia a dia, que é a porcentagem. O estudo da porcentagem nos auxilia não só para realizar uma compra em uma loja, mas também para projetar nossos gastos e planejar nossas economias. Por isso, ele está frequentemente presente em exames e vestibulares. Mas o que é porcentagem? Porcentagem é uma razão que pode ser representada por esse símbolo, que significa por cento ou a cada 100. Vamos ver alguns exemplos. 23% é igual a 23 por 100, o que resulta 0,23. 100% é igual a 100 por 100 e resulta 1 e corresponde ao todo. 119% é o mesmo que 119 por 100, ou seja, 1,19. As três formas são equivalentes e podem ser utilizadas para representar uma mesma porcentagem. Vamos a um exemplo mais prático. Numa sala de aula composta por 120 alunos, exatamente 85% foram aprovados. Se os demais reprovaram, qual é o número de alunos aprovados? Considerando que a sala é composta por 100% de seus alunos, se 85% foram aprovados, então a diferença 100% menos 85%, ou seja, 15%, foram reprovados. Assim, podemos resolver esse problema usando uma regra de 3. 100% corresponde aos 120 alunos da turma e 15%, que é a taxa de reprovados, corresponderão a uma quantidade de alunos desconhecida X. Essa regra de 3 é simples e direta. Logo, podemos multiplicar os extremos e os meios da proporção e escrever: 100 vezes x é igual a 15 vezes 120. Se o número 100 está multiplicando no primeiro membro, podemos passá-lo dividindo no segundo membro da equação. X é igual a 15 vezes 120 dividido por 100. Isso é o mesmo que x é igual a 18. O resultado indica, portanto, que 18 dos 120 alunos foram reprovados. Este exemplo nos fornece uma maneira mais simples de calcularmos uma porcentagem sem necessariamente usarmos uma regra de 3. Para você compreender melhor, vamos calcular 37% de uma certa quantidade x. Observe, para calcular 37% de uma quantidade x, basta multiplicar a taxa percentual por x, ou seja, 37% de x é igual a 37 por 100 vezes o valor x, que é igual, portanto, a 0,37x. Desta maneira, quando dizemos que 37% dos brasileiros são otimistas, por exemplo, estamos afirmando que cada grupo de 100 pessoas, 37 deles são considerados otimistas. Vamos aprender agora como podemos aumentar uma quantidade através de um cálculo direto. Por exemplo, como podemos aumentar uma quantidade x em, digamos, 20%? Inicialmente, nós temos x, que é a quantidade. Se o acréscimo é igual a 20%, então podemos escrever x mais 0,20 vezes x, que é o acréscimo. Colocando o fator x em evidência, nós temos x que multiplica 1 mais 0,20. Isto é o mesmo que 1,20x.
Este cálculo esclarece que para aumentar uma quantidade qualquer em 20%, basta multiplicar 1,20 e não 0,20. Então nós pegamos a quantidade e multiplicamos por 1,20 e não 0,20. No caso de uma redução ou desconto, o procedimento é análogo. Por exemplo, como podemos reduzir uma quantidade X em 20%? Nós podemos começar com X. Se a redução é de 20%, então nós temos X menos, porque é uma redução, 0,20 vezes o X. Como antes, colocando o fator X em evidência, temos X que multiplica 1 menos 0,20. Isto é o mesmo que 0,80x. Portanto, para reduzir uma quantidade qualquer em 20%, basta multiplicar por 0,80 e não por 0,20. Entenda uma coisa, a gente sempre considera a referência o número 1. Se a gente quer aumentar em 20%, multiplica por 1,20, porque 1 é o todo que você tinha no início e o 0,20 é o acréscimo, portanto 1,20. Agora, se você quer reduzir, você multiplica por 1 menos 0,20, ou seja, por 0,80, que você já obtém o valor com a redução de 20%. Entendeu? Em questões relacionadas à porcentagem, é comum a ocorrência de aumentos e reduções sucessivos de uma mesma quantidade inicial. Para ilustrar, considere o enunciado. O preço inicial de uma mercadoria era R$ 200. Qual será o preço após um aumento de 10% e, em seguida, uma redução de 10%? Bom, primeiro nós temos um aumento de 10%. Então, para aumentar o preço inicial de R$ 200 em 10%, vamos multiplicar R$ 200 por 1,10, para representar o aumento de 10%. O resultado será R$ 220. Em seguida, para reduzir em 10% o preço de R$ 220, nós vamos multiplicar por 0,90, obtendo assim o valor de R$ 198. Assim, após um aumento de 10% e em seguida uma redução de 10%, o preço inicial de R$ 200 passa a ser de R$ 198. Talvez algumas pessoas pudessem pensar que após um aumento de 10% e em seguida uma redução de 10%, o valor inicial de R$ 200 não se alteraria. Você sabe dizer por que houve alteração no preço? O preço final foi diferente do preço inicial porque, apesar de os percentuais serem iguais, ambos de 10%, eles são aplicados a valores diferentes. O aumento é sobre R$ 200 e a redução é sobre R$ 220. Por isso, sempre que houver um aumento e uma redução de um mesmo percentual, o valor final nunca será igual ao valor inicial. Agora eu quero lhe fazer uma outra pergunta. Se em vez de primeiro um aumento de 10% sobre os R$ 200 e em seguida uma redução de 10%, se nós tivéssemos primeiro uma redução de 10% sobre os R$ 200 e depois um aumento de 10%, o preço final também seria de R$ 198? Você lembra a famosa propriedade da multiplicação, que diz a ordem dos fatores não altera o produto? Então, aumentar uma quantidade de 10% é multiplicá-la por 1,10. Reduzi-la em 10% é multiplicá-la por 0,90. Se os fatores são os mesmos, não há diferença no valor final. Ou seja, R$ 200 vezes 1,10 vezes 0,90 é igual a R$ 198. E da mesma forma, R$ 200 vezes 0,90 vezes 1,10 também é igual a R$ 198. Isso nos mostra que se o preço de uma mercadoria sofrer acréscimos e reduções sucessivos, tanto faz em que ordem se dará tais acréscimos e tais reduções, desde que os valores percentuais sejam sempre os mesmos. Aliás, é comum, principalmente na época de eleições, ouvirmos em noticiários a expressão pontos percentuais. Você já ouviu? Normalmente,
Essa expressão está associada à margem de erro de uma pesquisa eleitoral. Existe diferença entre porcentagem e pontos percentuais? Para responder, vamos imaginar que uma mercadoria custe R$10 e passe a custar R$15. Qual foi o aumento? Bom, nós podemos responder de duas maneiras principais de acordo com o aumento ser relativo ou ser absoluto. O aumento absoluto é igual à diferença entre os valores, ou seja, a diferença foi de R$5. Já o aumento relativo leva em consideração o aumento absoluto em relação ao valor inicial. Assim, R$5 em relação a R$10 corresponde a um aumento relativo de 50%. Por que 50%? Porque 5 em relação a 10 é a metade, ou seja, 50%. Agora, vamos supor que em um determinado ano a inflação tenha sido igual a 10%. Se no ano seguinte a inflação foi de 15%, qual foi o aumento? Bom, novamente nós podemos responder em termos relativos ou absolutos. Em termos relativos, o aumento sempre é percentual. Sempre. Assim, o aumento relativo foi de 5 em relação a 10, ou seja, 50% também. 10% em relação a 50%, aumentou a metade de 10, aumentou 50%. Já em termos absolutos, não poderíamos responder 15% menos 10%, o que dá 5%, pois tal resultado seria contraditório com o aumento relativo de 50%. Você não concorda? Eu não poderia dizer 5% e 50%. Assim, o aumento absoluto é igual a 5 pontos percentuais. Então, no ponto percentual, você faz a diferença entre eles. 15 menos 10, 5, aí não fala porcentagem, pontos percentuais. Fica claro, portanto, que utilizamos a expressão pontos percentuais apenas quando os valores já estiverem expressos em porcentagem. Uma interessante explicação da porcentagem é a que diz respeito à perda de poder aquisitivo. Suponha que a inflação em um determinado período tenha sido igual a 25%, e se nesse período o salário de um trabalhador não sofreu alteração, qual foi o percentual de perda de poder aquisitivo? Vamos considerar que um produto custe, digamos, R$100 antes da inflação e que o salário do trabalhador seja exatamente igual a R$100. Isso vai facilitar a nossa vida. O produto é R$100 e R$100 é o salário. Nessas condições, é possível comprar 100% do produto com o nosso salário. Bom, com a inflação, o preço aumenta 25%, não aumenta? Ou seja, passa a custar R$125. Que percentual do produto é possível comprar com os mesmos R$100, o nosso salário de R$100 e o produto tendo aumentado? Se R$125 corresponde ao novo preço, nós podemos considerar que corresponde a 100%, ou seja, o produto agora é 100%, R$125. Assim nós temos 125 vezes x é igual a 100 vezes 100, ou x é igual a 100 vezes 100 dividido por 125. Logo, x é igual a 80%. Se antes o salário poderia comprar 100% e com a inflação é possível comprar apenas 80%, então a perda de poder aquisitivo foi de 100 menos 80, ou seja, 20%. Você percebeu que interessante isso? Você tinha um salário, a inflação aumentou um produto em 25%. Mas não é 25% a perda do seu poder aquisitivo, porque com o aumento de 25%, o que você comprava do produto agora é 20% a menos. Então, apesar do produto ter aumentado 25%, a perda de poder aquisitivo foi de apenas 20%. Entendeu? Bom, outra interessante aplicação é a que trata do comércio de produtos cujo pagamento não é realizado à vista. Para ilustrar, considere a próxima situação. Uma loja vende por crediário com uma taxa de juros de 10% ao mês.
Certa mercadoria será vendida a prazo, de acordo com o seguinte plano de pagamento. R$100 de entrada, uma prestação de R$240 a ser paga em 30 dias e outra de R$220 a ser paga em 60 dias. Qual deve ser o valor de venda à vista dessa mercadoria? Um fato importante no pagamento a prazo de uma mercadoria é considerar que os valores das prestações só podem ser comparados quando estiverem na mesma data. Ou seja, R$100 hoje não é a mesma coisa que R$100 no mês passado ou no próximo mês, por exemplo. Na situação apresentada, temos um pagamento de R$100 no ato, um pagamento de R$240 após um mês e outro pagamento de R$220 após 2 meses da data da compra. Vamos determinar quais seriam os valores correspondentes das prestações no ato da compra. O único valor que não necessita ser alterado é o que foi realizado no ato da compra. Assim, os R$100 pagos à vista já estão sendo considerados na data apropriada. Já os valores pagos após um mês e após 2 meses precisam ser alterados. Vamos então descobrir qual seria o valor equivalente ao pagamento de R$240 que foi efetuado um mês após a compra no ato da compra. Para isso, é preciso considerar a taxa de juros. A taxa de juros foi de 10% ao mês. Assim, precisamos descobrir que valor é esse que, aumentado de 10%, resultaria em R$240. Representando esse valor por x, podemos escrever x vezes 1,10 é igual a R$240. Eu estou multiplicando por 1,10 porque a taxa de juros é de 10%. Então, estou aumentando 10% multiplicando por 1,10. Se 1,10 está multiplicando, podemos passá-lo dividindo e escrever x é igual a R$240 divididos por 1,10. Esse valor de x corresponde ao valor de R$240 caso tal quantia fosse paga no ato da compra. E qual seria o valor correspondente a R$220 quando considerado no ato da compra? Como R$220 foram pagos após 2 meses, é necessário se determinar que valor aumentado em 10% 2 vezes seguidas resultaria em R$220. Representando por y esse valor, nós podemos escrever y vezes 1,10 vezes 1,10 novamente é igual a R$220. O que nos leva a y vezes 1,10 ao quadrado é igual a R$220. Passando o fator 1,10 ao quadrado dividindo, temos que y é igual a 220 divididos por 1,10 ao quadrado. Esse valor de y corresponde ao valor de R$220 no ato da compra. Vamos então representar pela letra V maiúscula o valor à vista da mercadoria. Assim, o valor V deve ser igual à soma dos 3 pagamentos efetuados, cada um deles considerado no ato da compra. Podemos então escrever V é igual a R$100 mais o pagamento X mais o pagamento Y. Então, V é igual a R$100 mais, substituindo no lugar do pagamento X, R$240 dividido por 1,10, mais substituindo o pagamento Y por R$220 dividido por 1,10 ao quadrado. Como as frações têm denominadores diferentes, vamos obter o mínimo múltiplo comum entre 1,10 e 1,10 ao quadrado. O mínimo múltiplo comum é o próprio 1,10 ao quadrado. Logo, temos 1,10 ao quadrado dividido por 1 dá 1,10 ao quadrado. Vezes 100 é igual a 100 vezes 1,10 ao quadrado. 1,10 ao quadrado dividido por 1,10 é igual a 1
1,10 multiplicado por R$ 240 é igual a R$ 240 vezes 1,10. Finalmente, 1,10 ao quadrado dividido por 1,10 ao quadrado é igual a 1. Multiplicado por R$ 220 é igual a R$ 220. Desta forma, podemos escrever V é igual a 121 mais 264 mais 220, dividido por 1,21, o mesmo que 1,10 ao quadrado. A soma no numerador é igual a R$ 605. Assim temos V igual a R$ 605 dividido por 1,21. O quociente é igual a R$ 500, ou seja, R$ 500 é o valor à vista da mercadoria. A verificação de que o valor da mercadoria à vista é realmente de R$ 500 pode ser obtida da seguinte forma. Se o valor à vista é R$ 500 e o primeiro pagamento é de R$ 100, então o saldo devedor após o primeiro pagamento é igual a R$ 500 menos R$ 100, ou seja, R$ 400 nós ficamos devendo após pagar os R$ 100 à vista. Como o valor de R$ 400 não será pago no ato da compra, nós devemos considerar que há juros de 10% sobre este saldo devedor de R$ 400. Assim, o saldo devedor após um mês é igual a R$ 400 vezes 1,10, o que dá R$ 440, ou seja, 10% a mais de juros sobre os 400. Se o segundo pagamento é de R$ 240, então o saldo devedor após o segundo pagamento é de R$ 440 que nós estamos devendo, menos os R$ 240 que pagamos, ou seja, vai dar R$ 200. Tal saldo de R$ 200 que nós estamos devendo será pago somente no outro mês, o que gera juro. Logo, o saldo devedor após mais um mês seria R$ 200 vezes 1,10, ou seja, R$ 220, 10% sobre os 200. Como o último pagamento é exatamente igual a R$ 220, concluímos que o saldo devedor após o terceiro e último pagamento é igual a zero. Com esta última aplicação, nós podemos encerrar esse assunto. Espero que você tenha aproveitado e aprendido bastante sobre porcentagem. Continue estudando, que você atingirá todos os seus objetivos. Um forte abraço. Garanto que depois dessa aula você vai estar 100% preparado, pelo menos nesse assunto. Bem, vamos continuar vendo conteúdo um pouco mais complicado, pelo menos para mim. Chegou a vez da Química Orgânica com o professor Nadim. E aí, moçada, tudo bem? Bem, vamos então a mais uma revisão dentro da nossa disciplina, dentro da Química Orgânica. Nós sabemos da importância dessa química na vida da gente, no cotidiano. Os assuntos que são tratados dentro da química orgânica têm enorme aplicação na vida da gente. Então nós vamos fazer hoje uma revisão de grupos funcionais que caracterizam as principais funções dentro da química orgânica. Não existe a menor possibilidade de estudarmos a química orgânica sem reconhecermos as funções. Uma vez que aparece a estrutura de um composto numa prova, você precisa saber a que função esse composto pertence, ok? Então, essa é a nossa ideia dentro dessa aula de hoje. Vamos rever os grupos funcionais. Eu mostro para vocês também a aplicação disso em umas questões que caíram recentemente no Enem. E a gente aplica os conteúdos dessa aula de hoje nos exercícios, ok? Bem, inicialmente nós vamos fazer a revisão das funções chamadas de funções hidroxiladas, que são aquelas funções que apresentam o grupo hidroxila, que é o grupo OH, algumas das mais importantes funções dentro da química orgânica. Vamos dar uma olhadinha na tela. As principais funções hidroxiladas, então, são os alcoóis, que apresentam o grupo OH, que é a hidroxila, ligada diretamente a um carbono do tipo saturado, o carbono que faz apenas ligações simples. Outra função hidroxilar importante é a dos fenóis, possui o grupo OH hidroxila ligado diretamente a um anel aromático. Temos ainda a função dos enóis,
a hidroxila aparece ligada a um carbono insaturado por uma dupla ligação. Note que essa dupla ligação envolve 2 átomos de carbono que não pertencem a um anel aromático. E temos ainda a função dos ácidos carboxílicos, que apresenta a hidroxila, que é o grupo OH, ligada diretamente a uma carbonila, o carbono que estabelece uma dupla ligação com o oxigênio. Os ácidos carboxílicos poderiam ser colocados numa outra situação dentro da classificação, mas a ideia justamente é mostrar para vocês, fazendo uma comparação, todas aquelas funções que possuem a hidroxila. É inevitável que o reconhecimento das funções passa por uma memorização do grupo funcional. Estabelecendo essa comparação, as coisas podem ficar mais fáceis, ok? Vamos então a uma outra classe de funções aí que apresentam o halogênio, são as chamadas funções halogenadas. Vamos a elas. Os halogênios são elementos que situam-se no grupo 17 da tabela de classificação periódica. O flúor, o cloro, o bromo e o iodo aparecem nas funções orgânicas. Os haletos orgânicos apresentam um halogênio, aqui genericamente representado pela letra X, ligado diretamente à cadeia de um composto que tem a sua origem num hidrocarboneto como função. Os cloretos de ácidos, naturalmente apresentam como halogênio o cloro, ligado diretamente numa carbonila. Eles são derivados de ácidos carboxílicos. Tranquilo então? Essas duas são as funções mais importantes dentro da química orgânica que apresentam um átomo de halogênio, elemento da família 7A ou grupo 17 da tabela de classificação. Beleza, pessoal? Vamos para frente aí, não perca o ritmo aí. Vamos nessa? Vamos ver mais algumas funções importantes dentro da química orgânica. As próximas funções que vamos estudar são as funções carboniladas. Naturalmente, carboniladas apresentam o grupo funcional carbonila. Duas delas interessam bastante para a gente, vamos dar uma olhada na tela. São funções carboniladas os aldeídos, eles possuem a carbonila, que é o carbono duplamente ligado com o oxigênio, ligado diretamente a um hidrogênio. Para que o composto pertença à função dos aldeídos, é fundamental que esta quarta ligação do carbono ocorra com o hidrogênio ou com o átomo de carbono. Aí sim teremos então um aldeído. As cetonas possuem a carbonila, ligada diretamente a 2 átomos de carbono. Elas estão, então, as carbonilas estão entre átomos de carbono. Numa acetona, a carbonila é um carbono secundário, liga-se diretamente a 2 outros átomos de carbono. Ok? Para frente, vamos observar mais algumas funções importantes dentro da química orgânica. Todas as funções que apresentam o elemento químico oxigênio são chamadas funções oxigenadas. Agora, nos interessam, neste momento, aquelas que apresentam o oxigênio como um heteroátomo. O heteroátomo nós encontramos quando o átomo de oxigênio está ligado diretamente a 2 carbonos, situa-se na cadeia entre 2 átomos de carbono. Vamos dar uma olhada na tela, vamos ver então as funções oxigenadas, onde o oxigênio é um heteroátomo. Os éteres apresentam o oxigênio situado entre 2 átomos de carbono. Os ésteres orgânicos apresentam o oxigênio situado entre 2 átomos de carbono, sendo que um deles é uma carbonila. Os anidridos de ácidos carboxílicos possuem o oxigênio situado entre 2 átomos de carbono, sendo que os 2 deles constituem carbonilas. Ésteres orgânicos e anidridos de ácidos são derivados diretamente de ácidos carboxílicos. As reações de obtenção de ésteres orgânicos e de anidridos são reações que têm também grande interesse no nosso estudo dentro da química orgânica. Ok? Muito bem, na ordem agora nós vamos dar uma olhada nas funções chamadas de nitrogenadas. Obviamente, pessoal, se as oxigenadas possuem o oxigênio, as nitrogenadas possuem o elemento químico nitrogênio. Vamos a elas então, vamos dar uma olhada na tela. São funções nitrogenadas as amidas, que apresentam o nitrogênio ligado diretamente à carbonila. O nitrogênio pode ter um radical ligado a ele, a amida nessa condição seria chamada de substituída, ou então o nitrogênio pode ter 2 radicais ligados diretamente a ele, e nessa condição a amida seria chamada de dissubstituída. Também são importantes as aminas primárias, que apresentam o nitrogênio fazendo uma ligação simples com o átomo de carbono, ligado ainda a 2 hidrogênios. As aminas secundárias, que possuem o nitrogênio ligado diretamente a 2 carbonos, ele possui ainda ligado a ele 1 hidrogênio. As aminas terciárias possuem o nitrogênio ligado diretamente a 3 carbonos, ou 3 radicais. Observem que as ligações são ligações covalentes simples do nitrogênio com os átomos do elemento carbono.
Nas nitrilas, o nitrogênio estabelece com o carbono uma tríplice ligação, ou tripla ligação. E nos nitrocompostos, nós vamos encontrar o grupamento NO2, chamado nitro, ligado diretamente à cadeia carbônica. Não foram relacionadas aí todas as funções nitrogenadas, mas, como nós dissemos no início dessa aula de hoje, foram relacionadas aquelas de maior interesse e maior importância. Sabemos que são muitas as funções dentro da química orgânica. As funções cobradas com maior frequência nos vestibulares e também na prova do Enem, elas giram em torno aí de umas 14 funções, 14 grupos funcionais diferentes. O domínio dessas 14 funções faz com que a gente fique muito forte dentro dessa disciplina. Vamos agora ver alguns compostos chamados de compostos iônicos. Vamos à tela. São compostos iônicos os sais de ácidos carboxílicos, apresentam a carbonila, o oxigênio, com carga negativa ligado diretamente a um metal. Este M indica um metal que pode ser da família 1A, da família 2A, ou mesmo outro da tabela de classificação periódica. Desde que você tenha aqui um composto iônico derivado de ácido carboxílico, nesta condição representada na nossa tela, você terá então um sal de ácido carboxílico. Outra função que apresenta algum interesse também é a função dos sais de amônio quaternário, ou sais quaternários de amônio. Observe o nitrogênio tetravalente, fazendo 4 ligações com grupos orgânicos, carga positiva, estabelece a formação de um cátion, né? Ligado diretamente através de ligação iônica com um ânion. O A representa aqui um ânion qualquer. Esse ânion pode ser um ânion de elemento da família 7A da tabela de classificação, pode ser um aleto, um cloreto, um brometo. Esse ânion pode ser também um ânion derivado de composto da química orgânica diretamente, um acetato, um benzoato, de um grupo derivado de um ácido carboxílico, ok? Não há problema quanto a isso. Maravilha? Bem, pessoal, na sequência agora eu vou mostrar para vocês algumas questões que caíram recentemente no Enem e que envolvem o reconhecimento das funções orgânicas, dessas funções que eu acabei de apresentar para vocês na forma de uma revisão, né? Vamos dar uma olhada então na questão de número 1. A curcumina, substância encontrada no pó amarelo alaranjado extraído da raiz curcuma ou açafrão da Índia, aparentemente pode ajudar a combater vários tipos de câncer, o mal de Parkinson e o de Alzheimer, e até mesmo retardar o envelhecimento. Usada há 4 milênios por algumas culturas orientais, apenas nos últimos anos passou a ser investigada pela ciência ocidental. Temos aí a estrutura da substância. Na estrutura da curcumina, identificam-se grupos característicos das funções. Na alternativa A temos éter e álcool, éter e fenol na alternativa B, éster e fenol, aldeído e enol, aldeído e éster. Bem, como vocês puderam perceber, aparece neste teste a estrutura de um composto orgânico, que apresenta simultaneamente mais de um grupo funcional, e a proposta é aquela tradicional, né? Aliás, hoje em dia tem sido muito comum isso nos principais vestibulares. Eles colocam na sua prova a estrutura de um composto orgânico que apresenta múltiplas funções. Pode ser um medicamento, uma droga, um hormônio, uma biomolécula, uma molécula de interesse biológico que apresente mais de uma função e eles solicitam o reconhecimento dos grupos funcionais, que é o que nós vamos fazer agora no nosso exercício. Vamos à tela então para olhar a resolução. Então, temos a estrutura mencionada no texto, a hidroxila, que aqui está, encontra-se ligada diretamente a um anel aromático, temos então a função fenol, o oxigênio ligado diretamente a 2 carbonos, aparece aqui então a função éter, um éter orgânico, temos aqui uma hidroxila, note que essa hidroxila está ligada num carbono insaturado por uma dupla ligação, portanto aqui está a função enol, a carbonila situa-se entre 2 carbonos, temos aqui a função cetona, mais uma vez aqui aparece um grupo pertencente à função dos éteres, o carbono, o oxigênio e o carbono, e outra vez aqui aparece o grupo OH, a hidroxila, ligada diretamente ao anel aromático, portanto a função fenol. Observando as alternativas, então, temos como resposta a alternativa B, éter e fenol. Ok? Conseguiram captar bem a ideia aí? A ideia então é pegar a estrutura,
fazer o reconhecimento dos grupos funcionais e depois apenas localizar nas alternativas aquela que se apresenta como a resposta do exercício, a correta, portanto. Ok, pessoal? Vamos a mais um exercício, questão que também caiu no Enem. No ano de 2004, diversas mortes de animais por envenenamento no zoológico de São Paulo foram evidenciadas. Estudos técnicos apontam suspeita de intoxicação por monofluoracetato de sódio, conhecido como composto 1080, e ilegalmente comercializado como raticida. O monofluoracetato de sódio é um derivado do ácido monofluoracético e age no organismo dos mamíferos, bloqueando o ciclo de Krebs, que pode levar à parada da respiração celular oxidativa e ao acúmulo de amônia na circulação. Aí está a estrutura do monofluoracetato de sódio, que pode ser obtido pela alternativa A, desidratação do ácido monofluoracético com liberação de água. Alternativa B, hidrólise do ácido monofluoracético sem formação de água. Alternativa C, pela perda de íons hidroxila do ácido monofluoracético com liberação de hidróxido de sódio. Alternativa D, neutralização do ácido monofluoracético usando hidróxido de sódio com liberação de água. E alternativa E, substituição dos íons hidrogênio por sódio na estrutura do ácido monofluoracético sem formação de água. Parece complicado, né? Lendo todas as alternativas assim, você muitas vezes, pode ter a falsa impressão de se tratar de um exercício bem difícil. Na realidade, não é tão difícil assim. Se nós observarmos a estrutura do ácido monofluoracético e também do monofluoracetato de sódio, especialmente a do monofluoracetato de sódio que foi fornecida no exercício, poderemos fazer a identificação de funções orgânicas. E isso é muito importante na resolução do exercício, na obtenção da resposta correta, né? Vamos dar uma olhada então na resolução. O ácido monofluoracético apresenta ao mesmo tempo duas funções. Ele apresenta a função aleto orgânico e a função ácido carboxílico. Quando neutralizado com uma base, o hidróxido de sódio, o ácido origina água e um sal. O sal é o monofluoracetato de sódio. Na estrutura do sal, ainda aparece a função aleto orgânico, o flúor ligado diretamente a um átomo de carbono, função dos aletos, e a função sal de ácido carboxílico, composto iônico, que apareceu aí na nossa revisão um pouco antes da resolução deste exercício. A resposta correta, então, é a letra D. O monofluoracetato de sódio é obtido pela neutralização do ácido monofluoracético com hidróxido de sódio e formação de água. Tudo bem? Aquela reação tradicional, a gente aprende no colégio, ácido com base originando água e sal. Foi essa reação que converteu o ácido monofluoracético em monofluoracetato de sódio. Tranquilinho? Está acompanhando bem? Vamos para frente então. Vamos a um próximo exercício, uma questão que também caiu no Enem. E essa questão, meu amigo, se você ler com bastante atenção, você resolve tranquilamente e rapidamente. Vamos dar uma olhada na tela. Os pesticidas modernos são divididos em várias classes, entre as quais se destacam os organofosforados, materiais que apresentam efeito tóxico agudo para os seres humanos. Esses pesticidas contêm um átomo central de fósforo, ao qual estão ligados outros átomos, ao grupo de átomos, como oxigênio, enxofre, grupos metóxi ou etóxi, ou um radical orgânico de cadeia longa. Os organofosforados são divididos em 3 subclasses: tipo A, na qual o enxofre não se incorpora na molécula; tipo B, na qual o oxigênio que faz dupla ligação com fósforo é substituído pelo enxofre; e tipo C, no qual 2 oxigênios são substituídos por enxofre. Um exemplo de pesticida organofosforado tipo B, que apresenta grupo etóxi em sua fórmula estrutural, está representado em, e aí temos as alternativas A, B, C, D e E, com estruturas que poderiam apresentar a característica indicada. Obviamente, apenas uma delas apresenta a característica solicitada no texto, a presença do grupamento etóxi. Na nomenclatura da química orgânica, etóxi é uma palavra de fácil compreensão. Você que domina o vocabulário da química orgânica sabe que o et indica a presença de 2 átomos de carbono e o sufixo oxi, o oxigênio. O grupamento etóxi é constituído então de 2 átomos de carbono e mais um átomo de oxigênio, que estará ligado ao restante da estrutura
proposta no nosso exercício. Basta fazer uma análise das alternativas, aquela que apresenta o grupo etoxi é a resposta da questão. Vamos à tela então. O grupo etoxi, 2 átomos de carbono e o oxigênio, aparece na fórmula presente na alternativa E. Perceberam como é que as questões aparecem então? Perceberam como é que os caras cobram isso nas provas de vocês? Perceberam? Colocam as estruturas, grupos funcionais, pedem o reconhecimento das funções. A chance de acontecer isso no seu vestibular, no Enem, ela é muito grande. Dedique-se a isso então. Vamos testar os nossos conhecimentos agora, né? Aplicando as funções que vimos aqui em propostas que eu estou sugerindo para que você me diga se são verdadeiras ou falsas. Teste seus conhecimentos. As aminas, produtos naturais extraídas de vegetais, estavam entre os primeiros compostos orgânicos que foram estudados. Suas propriedades básicas, as alcalinas, levaram as aminas obtidas de plantas a serem chamadas de alcaloides. São exemplos de alcaloides a morfina, um alcaloide do ópio. Embora seja um excelente analgésico, seu uso é restrito devido ao potencial de criar dependência. A heroína é o éster de acetato da morfina. A cocaína, um estimulante do sistema nervoso central obtido das folhas da planta coca. A quinina, alcaloide da casca da cichona, usado para a malária. E a nicotina, um alcaloide presente no tabaco, um composto muito tóxico, também usado como inseticida. Formulazinhas que assustam um pouco, né? Mas uma análise cuidadosa, criteriosa, permite perceber que os grupos funcionais que aí estão são bem familiares. Nós conhecemos aqueles grupos que vocês estudam e sabem que são os mais importantes. Vamos às propostas do exercício, então. Com relação a esses compostos, determine se as proposições são verdadeiras ou falsas. Primeira proposição. Em todos esses alcaloides aparece a função amina. Vamos ver as fórmulas dos alcaloides. Na morfina encontramos a função amina, também álcool, éter e fenol. Próximo ao alcaloide, a cocaína. Na cocaína também encontramos a função amina e, além de amina, a função éster. Aparece 2 vezes o grupo funcional da função éster. Próximo ao alcaloide, a quinina. Na quinina podemos observar a função amina e também álcool, já que temos a hidroxila num carbono saturado, e éter. Próximo ao alcaloide, a nicotina. Novamente, na nicotina, vamos encontrar, então, a função amina. Ok? Esse, então, é um item verdadeiro. Essa proposição está correta. Em todos os alcaloides está presente a função amina. Segunda proposição. Um heterociclo presente na nicotina é um anel aromático. Vamos olhar a fórmula da nicotina. Na nicotina, temos um heterociclo. O heterociclo é uma cadeia fechada, como o próprio nome sugere, com um átomo de um elemento diferente de carbono situado dentro do ciclo. Isso faz com que este anel ou ciclo seja heterogêneo, portanto, um heterociclo. Neste caso, temos um heterociclo constituído de um anel aromático e mais um heterociclo que não faz parte ou não é um anel aromático. O nitrogênio não faz parte de um sistema aromático no segundo heterociclo presente na nicotina. Mas este item, esta proposição, é naturalmente verdadeira. Temos um heterociclo presente nesse alcaloide. A próxima proposição diz que a função fenol está presente na morfina e também na quinina. Vamos ver as estruturas desses 2 alcaloides. Na morfina, encontramos a hidroxila ligada diretamente ao anel aromático. Portanto, aqui está a função fenol. E na quinina, não observamos a função fenol. Ligado ao anel aromático, temos um grupamento metóxi, o carbono e mais o oxigênio, que caracteriza, neste caso, a função éter. A hidroxila aqui presente encontra-se ligada a um carbono saturado. Esta função, portanto, é álcool e não fenol, ok? Logo, esta proposição é falsa. Não temos, então, a função fenol na quinina. Vamos a uma próxima proposição. Na cocaína, encontra-se a função éster e também éter, além da função amina. Vamos ver a fórmula deste alcaloide mais uma vez. Na cocaína, encontramos a função amina e encontramos a função éster orgânico, a carbonila ligada ao oxigênio, que está ligado a mais um carbono. A função éster orgânico aparece 2 vezes na cocaína. Então, a cocaína possui 2 funções, amina
e éster apenas. Essa proposição menciona a presença da função éter na cocaína. Na cocaína não aparece a função éter, logo essa proposição está incorreta, é falsa. Ok? Mais uma então? Os grupos funcionais ou funções encontrados na morfina também estão presentes na quinina, com exceção da função fenol. Então, morfina e quinina, vamos ver. Na morfina temos fenol, éter, álcool e amina. Na quinina temos éter, álcool e amina. Logo, essa proposição está dizendo que os grupamentos presentes nas duas estruturas são os mesmos, com exceção da função fenol. De fato, a função fenol não apareceu nesse último alcaloide. Então, é verdadeiro este item. Maravilha? Muito bem, pessoal. Eu espero que vocês tenham feito uma boa revisão, sempre lembrando que essas não são as únicas funções de interesse dentro da química orgânica. A química orgânica ela é muito extensa, tá? O estudo da química orgânica exige o conhecimento das funções. Naturalmente, algumas têm maior interesse para o nível onde nós estamos, né? No nível médio. São essas funções que eu revisei com vocês. Mas o número de funções na química orgânica vai além disso aí, tá? Eu espero que vocês tenham feito uma boa revisão, que aproveitem bastante essa revisão e que ela possa ajudar na resolução das questões que vão aparecer no seu vestibular ou na sua prova do Enem. Enfim, que vocês tenham bastante sucesso, tá? É o que eu desejo a vocês. Um grande abraço, até uma próxima. Valeu, professor Nadim! Depois dessa aula, nunca mais vou dizer que química orgânica é complicada. Com a sua explicação ficou bem mais fácil, concorda? Chegou a hora do nosso intervalo e, é claro, das super dicas do professor Ivo Carraro, que é orientador vocacional do Positivo. Anote aí, é importante que você pratique esportes, qualquer atividade física durante o processo de preparação. Isso melhora o seu condicionamento físico para a realização da prova. É preciso manter a concentração, mesmo após o primeiro candidato entregar o gabarito preenchido para o fiscal. Evite olhar muito para o relógio durante a prova. Essa ansiedade para ser o próximo a entregar o gabarito só vai te desconcentrar. E não esqueça, estar bem preparado é ter domínio maior sobre o emocional e é o caminho indicado para você obter sucesso. Agora vamos fazer aquela paradinha de 10 minutos e a seguir a gente volta com mais 2 super aulas. Voltamos já.
voltamos! Aproveitou para matar a sede? Bem, garanto que a sede de conhecimento ainda não. Por isso, logo vou anunciar a terceira aula de hoje. É o conteúdo pra lá de importante: ecologia e esgoto doméstico e as alterações ambientais nos rios e nos lagos, com o professor Ricardo. Boa aula! Olá pessoal, vamos à nossa aula de ecologia, tratando da questão de meio ambiente, esgoto doméstico e os efeitos provocados em rios e lagos. Bem, pessoal, por trás dessa questão, nós temos o conceito de biodegradável. Muitas vezes é um conceito mal compreendido pelo pessoal, porque acaba ficando uma ideia de que biodegradável não causa problema no ambiente, o que não é bem assim. Os compostos biodegradáveis, eles também podem provocar alterações ambientais na medida em que se encontram em quantidades excessivas nesses ambientes, né? Bom, mas o que é mesmo um composto biodegradável? Como o próprio nome está dizendo, biodegradável é todo aquele composto que sofre ação biológica de seres vivos, especialmente os micro-organismos. Então, por exemplo, um restaurante, digamos numa hipótese, ele joga o resto de comida do seu trabalho diário num rio. Ora, esse material, arroz, feijão, casca de frutas, borra de café, esse material todo será consumido por micro-organismos. Ou seja, micro-organismos irão devorar esse material e ele será biodestruído. Então, um bom exemplo de biodegradável. Podemos também pensar no papel, que é celulose, matéria orgânica, que também sofre ação de micro-organismos, sendo considerado também um composto biodegradável. Então, os esgotos domésticos, de uma forma geral, são enquadrados no grupo de esgotos biodegradáveis, ou material biodegradável. Restos do banheiro, restos da cozinha, restos da lavagem da louça. Todo esse material, uma vez lançado sem tratamento nos rios, as bactérias acabam por devorar e consumir, caracterizando-se, portanto, como um composto biodegradável. Bom, mas a gente ouve falar por aí que biodegradável é amigo da natureza, então o fato de nós lançarmos compostos biodegradáveis em rios e lagos, em princípio, não deveria trazer problema. Mas traz. O excesso de biodegradável vai gerar uma proliferação excessiva de micro-organismos. Ora, quanto mais material biodegradável na água, mais alimento para os micro-organismos. E quanto mais micro-organismos no ambiente, maior será o consumo de oxigênio por parte desses micro-organismos. Não se esqueça que muitos desses micro-organismos são aeróbios, ou seja, organismos que consomem oxigênio. Esses micro-organismos, em princípio, já estão na água, em quantidades muito pequenas, naturais e compatíveis com o equilíbrio do ambiente. Mas, na medida em que excessos orgânicos, como esgotos, por exemplo, são lançados na água, automaticamente o número desses micro-organismos cresce e cresce muito. E na medida em que cresce o número desses micro-organismos, cresce também o consumo do gás oxigênio que se encontra dissolvido. E é justamente nesse ponto, com o aumento no consumo de oxigênio, que vai começar uma cadeia de problemas que vai levar a um novo conceito ecológico, que é o conceito de eutrofização. Eutrofização. Bom, então vejam bem, nós sabemos até agora que esgoto doméstico é um material biodegradável que, uma vez lançado na água sem tratamento específico, leva à proliferação de micro-organismos. E também sabemos que a proliferação excessiva desses micro-organismos leva a um consumo exagerado nos níveis de oxigênio. Certo, mas onde é que entra esse novo conceito agora, eutrofização? A eutrofização vai ser uma consequência de todo esse processo que começou com o lançamento do esgoto doméstico não tratado nos rios. No final, nós vamos compreender que a eutrofização se caracteriza pelo excesso de sal mineral na água. Ora, na medida em que esse material orgânico é lançado nos rios e os micro-organismos começam a decompor, começam a se nutrir desse material, inicia-se o processo de decomposição. Na medida em que o esgoto é decomposto, toda a sua matéria orgânica, lá no final da cadeia, vai se transformar em sais minerais. E esses sais minerais vão se concentrar no ambiente aquático.
E aí nós vamos compreender também que o excesso desses sais minerais, fruto da decomposição microbiana do esgoto, também vai se somar nesse processo global, que é o efeito nocivo que o esgoto sem tratamento, o esgoto doméstico, né, acaba provocando nos rios e lagos. Bom, agora nós temos um panorama geral do que vai acontecer. Portanto, agora vamos especificar passo a passo tudo o que vai acontecer, desde o lançamento do esgoto sem tratamento no ambiente aquático até a consequência final, que é a morte desse ambiente por eutrofização. Vejam, tudo começou com o lançamento do esgoto. Então podemos organizar assim nossas ideias, até para facilitar o nosso aprendizado. Na medida em que o esgoto é lançado na água, imediatamente a população de micro-organismos aeróbios aumenta. Na medida em que aumenta a população de micro-organismos aeróbios, imediatamente nós vamos ter uma redução do nível de oxigênio dissolvido. Isto desencadeia o início do desequilíbrio, porque na medida em que reduz dramaticamente o nível de oxigênio dissolvido na água, os peixes, os moluscos e outros animais que dependem da água do rio automaticamente começam a sofrer. Vamos ter o que chamamos então de asfixia de seres aeróbios. Os peixes começam a morrer, os moluscos começam a morrer, crustáceos começam a morrer devido à falta de oxigênio. Na medida em que todo esse grupo de organismos começa a morrer, eles entram em decomposição, o que faz aumentar ainda mais a quantidade de matéria orgânica. Veja, o lançamento de esgoto já fez aumentar a matéria orgânica do ambiente. Com a morte por asfixia, devido à redução de oxigênio provocada pela multiplicação excessiva dos micro-organismos aeróbios, nós vamos ter um incremento, um aumento ainda maior da quantidade de matéria orgânica dissolvida nessa água. Com o aumento da matéria orgânica dissolvida na água, nós vamos ter um aumento ainda maior de micro-organismos aeróbios e um consumo ainda maior de oxigênio. Isso vai acarretar a morte dos organismos resistentes. Aqueles organismos que toleram a falta de oxigênio ou a redução dramática de oxigênio conseguem sobreviver por um tempo. Mas, na medida em que muitos organismos vão morrendo e entrando em decomposição, a população de micro-organismos aeróbios vai aumentando cada vez mais. Ora, quanto mais aumenta a população de micro-organismos aeróbios, mais reduz o nível de oxigênio, levando à morte dos demais seres aeróbios. Na medida em que esses seres começam a morrer, mais seres ainda vão morrendo, e aí cria uma bola de neve que vai aumentando, até que o oxigênio dissolvido na água atinge um nível muito baixo. Na medida em que nós atingimos níveis críticos de oxigênio, boa parte da fauna já morreu. E agora vai chegar um momento de um segundo grupo de micro-organismos mostrar o seu efeito. Trata-se dos micro-organismos anaeróbios, os micro-organismos que fazem a fermentação, fazem processos de decomposição sem a necessidade do oxigênio. São esses organismos, os anaeróbios, que vão fazer a fermentação, a liberação de gases tóxicos e a produção do mau cheiro, típico de ambientes poluídos por esgoto doméstico. Junto com a ação desses micro-organismos anaeróbios, nós vamos ter também, nesse processo de decomposição geral da matéria morta, a liberação de grandes quantidades de sais minerais na água, o que vai iniciar, então, o processo que comentamos no início da explicação, o processo de eutrofização, que se caracteriza pelo excesso de sal mineral na água. Bem, o que nós temos no nosso panorama até agora? Muitos organismos morreram, entraram em decomposição por ação do esgoto sem tratamento ter sido lançado. Na medida em que essa matéria orgânica está em decomposição, a quantidade de sal mineral fruto da decomposição vai aumentar e aumentar em muito nessa água. Agora, um terceiro grupo de organismos vai se beneficiar desse processo. Trata-se do grupo das algas. As algas, como todo vegetal, depende de sal mineral para o seu desenvolvimento e para o seu crescimento. Elas absorvem os sais minerais naturais dissolvidos na água para garantir o seu metabolismo, a sua síntese de proteína, a síntese de substâncias necessárias ao seu funcionamento. Mas, com o advento desse incrível material que entrou em decomposição, a quantidade de sal mineral aumentou e aumentou muito, o que acaba beneficiando essas algas que passam a proliferar e atingir números excessivos. Bem,
Então, o esgoto foi lançado, a população de micro-organismos aumentou, o nível de oxigênio diminuiu, o número de anaeróbios aumentou, a decomposição se acelera, a matéria orgânica se converte em sal mineral e as algas saem beneficiadas. A população de algas aumenta. Quando a população de algas aumenta, a água começa a assumir um tom esverdeado, a água fica verde, né? No nosso jargão aí de vestiba, a água fica verde. E quando a água fica verde, muito verde, conforme vocês podem acompanhar na imagem que está aparecendo na tela, vocês vão perceber que isso vai dificultar a entrada da luz. Quanto mais algas se proliferam na superfície, mais esverdeada a água fica. Quanto mais esverdeada a água fica na superfície, menos luz passa para as camadas inferiores. Ora, na medida em que a superfície escurece devido à proliferação excessiva de algas, nós vamos ter uma redução dramática na quantidade de luz nas camadas inferiores. E qual a consequência disso? Ora, na medida em que a luz não chega nas camadas inferiores do rio, do lago, as algas que vivem lá vão começar a morrer. E isso vai criar um novo problema para esse ambiente. Na medida em que a luz não chega nas camadas inferiores, uma vez que o excesso de sal mineral lá em cima, fruto da decomposição do esgoto, impede a passagem da luz, essas algas do fundo morrem. E quando as algas do fundo morrem, se interrompe um processo muito importante para a produção de oxigênio para os meios aquáticos. Trata-se da fotólise da água, uma das etapas que acontece durante o processo de fotossíntese. Ora, o vegetal precisa de luz para realizar a fotossíntese. E qual é a importância da luz nesse processo de fotossíntese? Esse esquema que vocês estão vendo na tela agora vai mostrar claramente para vocês que a luz participa de um processo que destrói a molécula de água. Durante o processo de fotossíntese, a planta produz grandes quantidades de glicose, C6, H12O6. Vejam, a planta precisa de muito hidrogênio para fazer a glicose, que é o principal produto da fotossíntese. Mas qual é a fonte mais barata e universal de hidrogênio? Nada mais, nada menos do que a água, né? Então, durante o processo de fotossíntese, na fase clara ou ciclo de Rio, acontece a chamada fotólise da água, que vocês podem ver no esqueminha aí, onde a luz solar está quebrando a molécula de água. Fotólise, foto, luz, lise, quebra. Quebra da molécula da água. Quando a molécula da água se rompe, o hidrogênio é liberado e incorporado na glicose que está sendo formada. Ao mesmo tempo, o oxigênio da água, ele como não tem uma utilidade direta para a célula vegetal, ele é liberado para o ambiente e vai dar origem ao O2. Esse mesmo O2 que eu e você estamos agora respirando. Esse oxigênio que agora está aqui no ar, servindo para as nossas mitocôndrias fazerem a respiração celular, que, lembrando com vocês, é um processo que libera energia na forma de ATP, este oxigênio, então, ele, há um tempo atrás, ele não estava aqui no ar. Ele fazia parte de uma molécula de água que foi quebrada durante a fotólise, que acontece na fase clara da fotossíntese. Agora vamos juntar as pontas. Ora, a proliferação excessiva de micro-organismos devido ao excesso de matéria orgânica da água oriunda do esgoto sem tratamento resultou num excesso de sal mineral na água. Com a proliferação excessiva de sal mineral na água, nós tivemos uma multiplicação exagerada de algas. A superfície ficou esverdeada, a luz não consegue chegar no fundo, as algas do fundo sem luz não conseguem realizar a fotossíntese, ou seja, não conseguem realizar a fase clara, a etapa da fotólise, onde a água é quebrada, liberando o oxigênio, que é essencial para a respiração dos seres aeróbios da água. Então, na medida em que as algas se proliferaram em cima, a luz não chega embaixo. Sem luz embaixo, não acontece a fotossíntese, não acontece a produção autônoma de oxigênio pelo próprio recurso hídrico. Ou seja, o próprio rio não produz mais o oxigênio de que ele tanto necessitava. O oxigênio já estava baixo pela proliferação excessiva de seres aeróbios. Agora, nós temos um processo que se agrava ainda mais. Com a morte das algas das camadas inferiores, a produção de oxigênio por fotossíntese se cessa. E aí nós temos uma redução ainda maior na quantidade de oxigênio dissolvido na água, o que vai liquidar com praticamente todos os seres aeróbios desse ambiente.
Como vocês podem perceber, então, o fato de um composto ser biodegradável não nos dá o direito de dizer que ele não causa problema. Biodegradáveis, como esgotos domésticos, por exemplo, lançados sem tratamento em ambientes aquáticos, podem sim causar problemas. O excesso de biodegradável leva à eutrofização do ambiente aquático. Eutrofização, então, se caracteriza pelo excesso de sal mineral na água, que pode ser, como a gente está estudando nesse caso, provocado pela decomposição da matéria orgânica do esgoto doméstico sem tratamento. Mas, cuidado, que podem também existir outras fontes de sal mineral excessivo. Por exemplo, o desmatamento da mata ciliar. Na medida em que a mata ciliar, a mata ribeirinha, aquela mata que acompanha a margem dos rios, essa mata é devastada, a erosão provocada pela chuva vai levar grandes quantidades de lama e terra para dentro do rio. Ora, essa lama e essa terra nada mais é do que grandes quantidades de sais minerais que podem, da mesma forma, gerar a proliferação excessiva de algas. A água fica verde na superfície. Na medida em que a água fica verde na superfície, a luz não passa para o fundo, as algas do fundo morrem, o que interrompe o processo de fotossíntese, impede a fotólise e a liberação de oxigênio natural nessa água acaba cessando. Nós podemos ter também casos de eutrofização de recursos hídricos pela liberação de esgoto industrial, por exemplo, fábricas de adubo. Adubo, é basicamente um alimento, um nutriente para vegetal. Na medida em que se produz alimento para vegetal, se mexe com enormes quantidades de sais minerais. Se não houver um manejo adequado dos restos dessas indústrias e eles forem lançados na água, nós temos também aí um caso de aumento exagerado na concentração de sal mineral, o que leva a essa tal de eutrofização. Resumindo, então, como é que nós podemos esquematizar na nossa cabeça esse raciocínio todo e compreender o processo que os esgotos domésticos acabam causando nos ambientes aquáticos quando não há o tratamento? Então, vamos organizar o nosso raciocínio. Ao lançamento do esgoto sem tratamento, a quantidade de matéria orgânica aumenta na água. Com o aumento na quantidade de matéria orgânica, nós temos a proliferação excessiva de micro-organismos aeróbios, que consomem oxigênio. Na medida em que aumenta a população de micro-organismos aeróbios, naturalmente, reduz o teor de oxigênio dissolvido. Com a redução do oxigênio dissolvido, nós vamos ter a morte de uma série de animais, como peixes, moluscos e crustáceos, por asfixia. Na medida em que esses animais morrem por asfixia, eles entram em decomposição e a população de anaeróbios decompositores aumenta também. Com o aumento da população de anaeróbios, nós temos um nível de fermentação maior, nós temos liberação de gases tóxicos, nós temos a liberação de grandes quantidades de sais minerais na água. Com o excesso de sais minerais, nós temos a proliferação excessiva de algas na superfície, a água fica verde e, na medida em que a água fica verde, escura, a luz não passa para as camadas inferiores. Como a luz não chega nas camadas inferiores, as algas das camadas inferiores morrem. Com a morte das algas nas camadas inferiores, bloqueia-se o processo de fotossíntese, reduz a produção de oxigênio, o que vai causar a morte de uma enorme quantidade de seres aeróbios. Resumindo, então, o nosso resumo do resumo, o esgoto biodegradável leva, quando não há o tratamento adequado, leva à eutrofização dos ambientes aquáticos. Beleza? Agora é com vocês aí, até a próxima. Cada vez mais precisamos nos conscientizar das questões ambientais que somos protagonistas dessa história, sim. De nós depende o futuro do planeta e das outras gerações que estão por vir. Mas agora vamos ampliar a nossa visão de física. Vem aí uma super aula com o professor Scandelari. Meu nome é Scandelari e estudaremos juntos erros de refração, ou seja, as dificuldades de funcionamento do olho humano. Bom, como funcionam exatamente os olhos? Até cerca do ano 1000 d.C., acreditava-se que os olhos emitiam luz e que essa luz, de algum modo, formava uma imagem.
As pessoas pensavam que, se pusessem uma mão em frente aos olhos, não haveria imagem, porque a luz deles não poderia passar. Mas cerca do ano 1020, o cientista árabe Al-Hazen sugeriu corretamente que as coisas se passavam exatamente ao contrário, que os olhos recebiam luz em vez de a emitirem. Nos séculos que se seguiram, médicos, cientistas, estudiosos fizeram estudos detalhados da estrutura do olho. Aprenderam que o cristalino dos olhos projeta uma imagem numa tela viva chamada retina. Muito bem, vamos ver então uma imagem que representa um corte anatômico do olho humano. Aqui está. Quero que vocês percebam que a luz atravessa 4 meios transparentes ao penetrar no olho humano pela córnea até atingir o fundo do olho onde está a retina. A luz atravessa, moçada, a córnea, o humor aquoso, o cristalino e o humor vítreo e projeta a imagem sobre a retina. Detalhes importantes nesse corte anatômico do olho humano. Na parte anterior do olho, aparece ali nitidamente o cristalino, que é uma lente convergente, do tipo biconvexa. Essa lente projeta a imagem no fundo do olho, onde estão células sensíveis à luz, como os cones e os bastonetes, células nervosas, neurônios, responsáveis pela formação da imagem nos seus olhos. No fundo do olho, então, está uma tela viva chamada retina. Vamos prosseguir. Mas como o olho realmente forma as imagens, o olho forma uma imagem do mesmo modo que uma máquina fotográfica, real, porque é projetada no fundo do globo ocular, invertida e menor que o objeto. A luz atravessa a lente cristalina e é focada na retina, que é constituída por células ou terminais nervosos sensíveis à luz, os cones e os bastonetes. Quando a luz os atinge, são transmitidos sinais ao cérebro através do nervo óptico, que fica na parte posterior do olho. A imagem é projetada, então, invertida sobre a retina, mas é interpretada corretamente pelo cérebro. Muito bem, vamos falar do órgão da visão e do cérebro que interpreta a visão. Quando existe visão binocular normal, ambos os olhos fixam o mesmo ponto. A porção visual do cérebro funde as duas imagens em uma única. Muitas vezes o cérebro interpreta uma mesma imagem, no entanto, de maneiras diferentes. É o que veremos analisando daqui a pouco algumas figuras reversíveis. O cérebro interpreta a imagem de formas diferentes que se alternam entre si. Vamos dar uma olhada nessas figuras em nosso telão. Muito bem, este é um belo exemplo de figura reversível. Quando você olha essa imagem, você pode perceber inicialmente a imagem de uma pessoa tocando um instrumento musical, um saxofone, um pistão. E se você olhar com mais cuidado, perceberá que essa imagem mostra também a face de uma mulher. As duas imagens parecem se alternar entre si. O teu cérebro uma hora interpreta uma imagem, depois interpreta outra, e você parece ver as duas ao mesmo tempo algumas vezes. Vamos passar para a próxima imagem. Nós temos aí um elefante. Talvez você consiga contar as pernas desse elefante. Eu garanto que você vai confundi-las. O elefante parecerá ter 4 ou 5 ou 6 pernas ou mais, dependendo do teu ponto de vista, dependendo de como você olha essa figura que foi desenhada realmente para te confundir. Um outro tipo de figura reversível que nós veremos em seguida, na realidade, eu a considero inversível, não só reversível. É a dessa princesa. A imagem é bonita, mas se nós invertermos essa imagem, se nós girarmos, damos de cara com essa senhora, talvez não tão atraente quanto a princesa. Vamos passar para uma cena bucólica, uma cena de campo, para algo que geralmente as pessoas fazem em fins de semana. Nós temos aí um pescador conseguindo capturar um belo peixe, mas se nós girarmos, nós vamos interpretar o mesmo desenho de uma forma completamente diferente. Parece que foi o pássaro que capturou o nosso amigo pescador. Muito bem, vamos continuar o nosso assunto vendo algumas imagens a respeito de olhos compostos daqui a pouco. É bom que você saiba que o olho humano tem apenas um cristalino e uma retina, sensível à luz, como vimos agora há pouco no corte anatômico do olho humano. Muitos insetos, no entanto,
como a mosca que veremos na figura agora, tem olhos compostos ou múltiplos que são divididos em centenas ou milhares de compartimentos. Esses compartimentos são chamados omatídeos. Veja na segunda foto mais detalhada. Cada compartimento tem um olho individual em seu próprio cristalino. Isoladamente, esses olhos não veem o objeto completo, mas o encéfalo do inseto junta todos os sinais para construir a imagem. As suas cores são brilhantes devido a um efeito chamado interferência da luz. Muito bem. Eu quero comentar com vocês agora o assunto principal dessa aula, que são ametropias do olho humano. Essas ametropias que eu citei, ou defeitos do olho humano, são erros de refração. Os mais comuns são miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia. Essas ametropias são erros de refração porque provocam alterações no formato do olho e afetam a maneira como é feita essa refração, ou seja, como o olho vai direcionar a luz para focá-la na retina. Os erros de refração podem ser pequenos e não prejudicar a visão. Porém, quando são um pouquinho maiores, podem acarretar outros problemas nos olhos. Os principais sintomas dos erros de refração são diminuição da visão, desconforto nos olhos e, ocasionalmente, dores de cabeça. Esses sintomas normalmente desaparecem com o uso de óculos ou lentes de contato. Eu quero mostrar a vocês agora algumas imagens com relação ao primeiro erro de refração, que é a miopia. Aí está, pessoal, um olho humano normal com um objeto real à sua frente. Esse objeto emite raios que formam a imagem no fundo do globo ocular, real e invertida, menor que o objeto. Aí está a representação esquemática do fenômeno. O olho míope sofreu, na realidade, um achatamento e a imagem está formando um pouquinho antes da retina. Perceba pela figura. O míope tem dificuldades para enxergar longe. Na primeira gravura, o esquiador e as montanhas estão nítidos. Na segunda, perceba que o esquiador permanece nítido, mas as montanhas ao fundo perderam a nitidez, ficaram nubladas. O míope enxerga perto, mas tem dificuldades para enxergar longe, como mostra a segunda gravura. Aí está, pessoal, o globo ocular humano normal, perfeitamente esférico, com um objeto real que é o pinheiro à sua frente. Raios luminosos serão refletidos por esse pinheiro, formando imagem no fundo do olho sobre a retina. Mas o olho míope, por um motivo qualquer, sofre um achatamento e a imagem acaba se formando antes da retina, o que provoca a dificuldade citada. O míope não enxerga longe, embora enxergue claramente os objetos próximos. Muito bem. Como o olho está achatado e a imagem se forma antes da retina, é necessário corrigir esse problema de visão colocando uma lente divergente. Os raios que incidem paralelos a ela agora divergem ao atingir o olho humano e em seguida convergem após o cristalino, colocando a imagem final sobre a retina. Uma lente divergente, então, corrige a miopia apenas porque coloca a imagem sobre a retina, a imagem que anteriormente se formava antes dela. Muito bem, moçada, de acordo com o pequeno vídeo que nós vimos, estamos habilitados agora a completar um resumo em nosso telão. Vamos dar uma olhada. A miopia é um alongamento do globo ocular, o que provoca a formação da imagem antes da retina. A correção é feita com lentes do tipo divergentes. Sem correção, o míope tem dificuldade para enxergar longe. Muito bem, moçada. Nós preenchemos esse pequeno resumo com as principais características da miopia, pelo menos aquelas que habitualmente são cobradas no seu vestibular. Vamos ver agora um outro problema de visão, uma outra ametropia. Falaremos agora da hipermetropia. O míope tem dificuldades para enxergar longe.
O hipermetrópe tem dificuldade para enxergar perto. Os defeitos de visão são opostos. Enquanto o olho míope sofreu um achatamento, com a imagem formando antes da retina, o olho hipermetrópe sofreu um encurtamento, com a imagem formando atrás da retina. Enquanto a miopia é corrigida com lente divergente, a hipermetropia, que é o problema oposto, será corrigida com lente convergente, conforme veremos no próximo vídeo. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Para um olho de visão normal, a pessoa que está esquiando é perfeitamente visível, assim como a montanha ao fundo. Só que, para o hipermetrópe, a visão de perto torna-se difícil. Note que o esquiador perde a nitidez, enquanto a montanha ao fundo continua nítida. Hipermetropia, portanto, é dificuldade para a visão de perto. Insisto, o esquiador perde a nitidez. A montanha ao fundo permanece nítida. Aí está novamente um olho humano normal com objeto real à sua frente. Esse pinheiro, que é objeto, vai refletir os raios de luz do sol que penetrarão em seu olho e formarão imagem nítida no fundo, sobre a retina. Aí está como ocorre a formação de imagem. Mas o olho hipermetrópe, por um motivo qualquer, sofre um encurtamento, fazendo com que essa imagem fique atrás da retina. Para corrigir esse problema de visão, para tirar a imagem de trás da retina e colocá-la sobre essa mesma retina, é necessário a utilização de uma lente corretiva do tipo convergente. Os raios agora, ao atingir essa lente, convergem antes do cristalino e no cristalino converge um pouquinho mais, dando imagem final exatamente sobre a retina. Muito bem, conforme vimos, a hipermetropia é um encurtamento do globo ocular humano que faz com que a imagem se forme após a retina. Para corrigir esse problema de visão, ou seja, para colocar a imagem sobre a retina, precisa-se usar um óculos de lente convergente. Veremos agora o que é possível notar sobre a hipermetropia em um pequeno resumo no telão. Vamos lá. A hipermetropia é um encurtamento do globo ocular, o que provoca a formação da imagem após a retina. A correção é feita com lentes convergentes. Sem correção, o hipermetrópe tem dificuldade para enxergar perto. Bom, existe um outro problema de visão que é parecido, apenas parecido com a hipermetropia. É dificuldade também para enxergar perto. Chama-se presbiopia ou vista cansada. Com o envelhecimento, o olho humano vai perdendo naturalmente a capacidade de focalizar para perto e a pessoa sente que precisa esticar o braço para enxergar melhor. Isso é presbiopia ou vista cansada e a visão pode ser melhorada com óculos de lentes convergentes, assim como na hipermetropia. Esse problema da vista cansada geralmente ocorre após os 40 anos e todos os seres humanos estão sujeitos a esse problema um dia, mas cada pessoa tem o seu ritmo biológico. A presbiopia ou vista cansada, na realidade, ocorre porque o cristalino, que é a lente convergente biconvexa do teu globo ocular, é uma lente flexível, mas com a idade ela vai enrijecendo e os músculos ciliares não conseguem mais comprimi-la para focalizar a imagem de objetos próximos. Então, gradativamente, com a idade, como eu falei, a pessoa vai tendo que esticar o braço para enxergar o jornal ou a revista em sua mão. A presbiopia ou vista cansada é corrigida então com a mesma lente que corrige a hipermetropia, convergente. Astigmatismo é outro problema de visão bastante comum e consiste no embaralhamento da imagem para os olhos humanos. Ele ocorre quando a córnea, essa membrana delicadíssima que está sobre tua pupila, perde a curvatura normal, perde a esferidade. Como que isso acontece? Se o olho é achatado, como na miopia, ou encurtado, como na hipermetropia, pode ser que a córnea perca a esferidade também. Isso fará com que o míope seja astigmata, com que o hipermetrópe seja também astigmata. Mas pode ser que a pessoa tenha o olho perfeitamente esférico e, quando criança, apenas tenha danificado a córnea, o que acarreterá um leve
astigmatismo. Esse astigmatismo fará com que a pessoa, então, tenha dificuldade para focalizar uma imagem nítida na retina, provocando um leve embaralhamento. Eu quero que você veja como ocorre isso em uma imagem. Aí está, moçada, um olho humano astigmata em frente a um objeto real. Esse objeto reflete a luz do sol e os raios penetram no olho astigmata. Note que a imagem não é nítida porque, correspondendo a cada ponto do objeto, existem dentro do olho vários pontos imagem. Essa imagem será embaralhada e sem nitidez. O olho astigmata, devido a uma má formação da córnea, embaralha a imagem no fundo do globo ocular. Note os vários cruzamentos dos raios dentro do olho. Significa que a cada ponto objeto está correspondendo vários pontos imagens. Isso é o astigmatismo e o embaralhamento que o astigmata vê. É isso aí, moçada. O astigmatismo é um embaralhamento da imagem, mas esse embaralhamento, essa dificuldade pode ser corrigida com lentes cilíndricas. Lentes cilíndricas corrigem o astigmatismo. Eu acho que agora já estamos prontos para preencher um pequeno resumo sobre esse problema de visão. Vamos lá no telão. O astigmatismo corresponde a uma falta de simetria na curvatura da córnea, o que provoca um embaralhamento nos contornos das imagens, nublando a visão. A correção é feita com lentes cilíndricas. O astigmatismo pode ocorrer juntamente com a miopia ou a hipermetropia. Tendo visto esses problemas de visão, essas ametropias, esses erros de refração, eu acho que naquilo a que se propôs a nossa aula, vocês estão todos muito bem atendidos. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima, moçada. E chegamos ao fim de mais um dia de Super Aulas Enem, uma iniciativa do Sistema Positivo de Ensino em parceria com o melhor jornal brasileiro, o Estadão. Mas não fique aí chateado, amanhã, depois das 9 da manhã, tem mais 4 conteúdos para você estudar. Eu espero você. Tchau!